e se eu tirar uma nota péssima no Enem? E se eu não passar? E se eu fracassar de novo? Todo mundo vai me achar uma fracassada. Vão achar que eu não estudei nada esse ano e que é por isso que eu não passei. Ah, eu não quero pensar nisso. Nossa, e os meus pais? Vai ser pior ainda. Vão se decepcionar mais uma vez. Me diz uma coisa, esse tagarela já alugou um triplex aí na sua cabeça e fez com que você sofresse e se abalasse emocionalmente? É muito desconfortável ter esse tipo de pensamento excessivo, que comumente é negativo, trágico e exagerado. E é justamente por isso que ele gera tanto desconforto e mal-estar. Aí o que acontece? A gente fica tentando não pensar naquilo, né? A gente quer silenciar aquele tagarela, mas não interessa o que a gente faça, o tagarela continua ali. Ele insiste e volta para nos atormentar. Tem como sair disso e é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te apresentar aqui 3 ferramentas práticas que vão te ajudar a silenciar esse tagarela que gera tanto mal-estar. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Algo que a gente precisa ter consciência é que quando eu digo silenciar o tagarela, o que eu quero dizer é que a gente deve sair desses pensamentos excessivos que só geram sofrimento e abalo emocional. Nem toda voz interna é prejudicial. Às vezes essa voz interna é extremamente útil pra gente. Ela tá ali nos alertando com relação a um perigo ou fazendo com que a gente preste atenção em algo que estava passando despercebido. Elas são necessárias, ao mesmo tempo que podem ser problemáticas, a depender do contexto. Por exemplo, se a pessoa tá indo fazer o Enem e aí naqueles momentos antes, naqueles minutos antes de começar a prova, ela começa a pensar: e se eu não passar? E se não der certo? E se cair um tema na redação que eu não faço ideia do que falar? E se eu errar várias questões fáceis? E se eu não conseguir? E se eu fracassar de novo? Esse tipo de pensamento vai fazer com que a pessoa se sinta como? Pare e pense aí, o que você acha que vai acontecer? De repente, a pessoa vai estar se sentindo nervosa e ansiosa, porque tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. E esse tipo de pensamento excessivo, que é negativo, trágico e exagerado, só vai despertar sentimentos negativos e vai fazer com que a pessoa se desestabilize na hora da prova. É justamente por isso que é tão importante a gente adquirir ferramentas para conseguir silenciar esse tagarela e sair desses pensamentos excessivos. Nós vamos ver aqui 3 ferramentas práticas que vão te ajudar a silenciar esse tagarela, a conseguir pensar com mais clareza, a se sentir mais tranquila, mais calma e até mesmo a encontrar uma paz interior. As ferramentas são baseadas no livro A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross, que inclusive é um livro fantástico. Deixo aqui a indicação de leitura. Então bora ver quais ferramentas são essas. A primeira ferramenta é se referir a você mesma em terceira pessoa. Como que isso funciona? Primeiramente, pare e pense em um momento em que você teve pensamentos excessivos. Observe como esses pensamentos eram. Provavelmente você vai reparar que são pensamentos em primeira pessoa. Por exemplo, e se eu fracassar? Será que eu vou conseguir? É ou não é? O problema dos pensamentos em primeira pessoa é que eles fazem com que a gente fique mais imersa neles e seja dominada por esses pensamentos. Aí que o tagarela ganha força mesmo e se faz cada vez mais presente, porque a gente vai ficando mais imersa naquilo ali, mais envolvida naquele tipo de pensamento e aí vai ficando cada vez mais difícil de sair deles. Se torna cada vez mais pessoal, sabe? Porque tá em primeira pessoa. Então a gente tá ali pensando, e se eu não conseguir? E se eu fracassar? Eu. E aí de repente você tá totalmente dominada por aquele tipo de pensamento e refém daquilo, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai aplicar essa ferramenta, se referir a você mesma em terceira pessoa. A gente vai usar a linguagem a nosso favor. Então, por exemplo, se eu estou com pensamentos de e se eu fracassar? Será que eu vou conseguir? Eu vou transformar esses pensamentos para e se a Cláudia fracassar? Será que a Cláudia vai conseguir? Ao fazer isso, eu me distancio da situação. Esse é o poder da gente transformar uma frase de primeira pessoa para terceira pessoa, sabe? Ainda mais quando a gente está falando de pensamentos excessivos. Na hora que a gente faz essa transformação, a gente se afasta daquilo ali. A gente começa a pensar com mais clareza, a se sentir mais calma, mais tranquila, porque a gente saiu daquela imersão de pensamento, sabe? De repente, parece que aquele pensamento não necessariamente é nosso, não parece que aquela situação não necessariamente é com a gente. De repente a gente começa a ver aquilo ali do lado de fora sob uma nova perspectiva, de uma maneira diferente, sabe? E as coisas amenizam muito. É por isso que essa ferramenta é sensacional, é extremamente útil, prática, fantástica e ela funciona assim de uma maneira muito rápida, sério. E você não precisa nem anotar.
Muitas vezes, né, eu já recomendei isso, eu vejo várias outras pessoas recomendando isso também, anotar aquilo que a gente está pensando e tudo mais, o que é sim extremamente útil, mas para aplicar essa ferramenta a gente não precisa necessariamente sair anotando aquilo que a gente está pensando, a gente pode simplesmente pensar, fazer essa mudança mentalmente. Então, se você tá ali numa situação e pensando só em primeira pessoa, você vai e muda para terceira pessoa. Haja como se aquilo ali estivesse acontecendo com uma outra pessoa, você vai ver como que você vai se afastar de tudo que tá acontecendo. E aí você vai conseguir respirar, se sentir mais calma, mais tranquila, pensar com mais clareza. Isso vai fazer toda a diferença. Eu coloco essa ferramenta em prática direto desde que eu aprendi e isso faz, assim, muita diferença. Por exemplo, teve uma vez que eu tava sozinha em casa e eu escutei um barulho. E aí, sabe quando a gente escuta um barulho e aí começa a vir aquela neura de e se alguém entrou aqui? Se tiver alguém aqui, e aí o que eu vou fazer? E se alguém me machucar? Aquela coisa toda, de repente eu fiquei com medo, nervosa, sabe? Tensa, aquela coisa toda, naquele estado de alerta mesmo e com muito medo. E nesse momento eu me lembrei dessa ferramenta, eu falei, nossa, vou colocar em prática. E aí eu pensei assim, o que a Cláudia vai fazer? E se alguém entrou aqui, hein, Cláudia? O que você vai fazer com relação a isso? Cláudia, esse é um barulho que realmente significa que alguém entrou aqui? Será que qualquer barulho, Cláudia, significa isso? Eu fui falando várias vezes o meu nome, sabe? Para me separar cada vez mais daquilo que eu estava pensando inicialmente. Quanto mais eu me referia, né, a mim mesma em terceira pessoa, mais distante eu ficava daquilo ali, com mais clareza eu conseguia pensar. Esse é o poder dessa ferramenta. Eu já passei essa ferramenta para outras pessoas também e todas falam que é extremamente útil, prática, eficaz, simples, sabe? O Luiz Felipe, inclusive, deu um depoimento desse falando que fez muita diferença. Então, coloque em prática, depois me conta como foi. Você vai ver como que isso vai te ajudar a sair desses pensamentos excessivos e silenciar esse tagarela que só te abala emocionalmente. Para falarmos da segunda ferramenta, eu quero te convidar a se lembrar de uma situação passada, que na época foi ruim, gerou sofrimento e abalo emocional, mas que hoje, quando você olha para trás, você vê que nem foi tão ruim assim, que você sobreviveu, que você conseguiu lidar com aquilo ali, que você superou aquela situação. Conseguiu se lembrar de uma situação assim? Quando a gente está vivendo algo, quando a gente está ali no meio do olho do furacão, tá tudo acontecendo, a gente está imersa na situação e tudo mais, a gente costuma ter uma percepção bem diferenciada das coisas. E essa percepção costuma ser um pouco exagerada, a gente costuma aumentar um pouco e ver as coisas de uma forma muito grandiosa, o que intensifica ainda mais a situação. Mas aí alguns anos se passam e a gente vê que não era tão assim, né? Depois que o tempo passa, a gente consegue ver as coisas de uma forma mais amena, de uma forma mais suave. É por isso que a segunda ferramenta é viajar no tempo. A gente não precisa necessariamente esperar o tempo passar para enxergar as coisas de uma maneira diferente. A gente pode fazer isso no agora, utilizando a nossa mente e viajar no tempo mentalmente. Por exemplo, se uma pessoa que fez o Enem no ano passado e não tirou uma nota boa, né? Não acertou um número de questões bom e tudo mais, ela já sabe que pro curso que ela quer, não vai dar. E ela tá super frustrada e tal. Neste momento, essa pode parecer a pior coisa do mundo. E eu sei, é doloroso, né? É doloroso a gente passar o ano inteiro estudando e não alcançar o nosso objetivo. Às vezes já é uma segunda tentativa, o que vai aumentando a frustração, a decepção e tudo mais. E aí a pessoa começa a pensar assim, nossa, vou ter que passar mais um ano estudando, vou ficar mais um ano na mesma, sem sair do lugar, sem me movimentar, e aí gera todo esse tipo de conflito. O que a pessoa pode fazer? Adotar essa ferramenta de viajar no tempo. Pra quê? Pra ela se afastar desse tagarela que tá fazendo com que ela se abale emocionalmente, que tá ali falando, você vai perder tempo, você vai se distanciar, todo mundo já tá lá na frente, você continua na mesma e tudo mais. Pra se afastar desse tagarela, o que a pessoa vai fazer? Ela vai viajar no tempo? Ela vai lá na frente. Daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual que vai ser o tamanho disso? Sabe por quê? Porque o tagarela, ele faz com que as coisas tenham um tamanho muito grandioso. Faz com que as coisas sejam muito mais intensas, sabe? E não é que elas não sejam, mas ele aumenta significativamente. E aí na hora que a gente pensa, tá, daqui 10 anos, como que vai ser? Eu fiquei 3 anos estudando no cursinho. Nossa, foi sofrido. Foi uma luta, mas passou. Não é? Daqui 10 anos, a pessoa pode estar pensando desse jeito. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ficou 6 anos estudando para passar em medicina. E ela conseguiu. Inclusive, é uma amiga que eu admiro muito,
porque foi uma luta muito grande e ela não desistiu, mesmo quando várias pessoas falavam com ela, por que você não faz um curso mais fácil, por que você não tenta outra coisa, vai fazer enfermagem e tudo mais, depois você tenta medicina, porque pelo menos você já tá fazendo uma faculdade e tudo mais, mas ela não desistiu. Foram 6 anos de cursinho, de frustração, de decepção, 5 anos, né? Porque no 6º ano ela passou e tudo mais, mas hoje ela já tá se formando. E aí ela olha pra trás e ela vê que tudo aquilo ali valeu a pena, que aquilo ali fez parte, sabe? E na época era ruim? Era. Ela fala, foi sofrido, foi desgastante, foi uma luta, mas isso fez parte, isso faz parte da minha história. E hoje já nem é tão ruim assim, sabe? Na época parecia, nossa, mas ia ficar 6 anos estudando, aquela coisa toda, parecia uma coisa muito grandiosa, sabe? Hoje, esses 6 anos, ó, não são nada, sabe? É um tempo que já passou. Outra coisa, né? Quando eu tava no ensino médio, eu fui reprovada no primeiro ano do ensino médio. E eu lembro que na época eu pensei assim, nossa, perdi 1 ano da minha vida. Hoje, esse ano, assim, não fez diferença, sabe? Por quê? Porque já tem mais de 10 anos que eu formei. Então, as coisas, elas mudam de intensidade, mudam de proporção à medida que o tempo passa. Então, se você tá vivendo uma situação hoje que está gerando esse tipo de abalo emocional, que está fazendo com que esse tagarela fique aí na sua cabeça, se afaste disso, viajando no tempo. Peraí, daqui 1 mês, o que isso vai significar? Qual vai ser o impacto disso? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos? Qual vai ser o impacto disso? Dessa forma a gente consegue mudar a nossa percepção, consegue mudar a perspectiva a respeito das coisas e enxergar tudo isso que a gente está vivendo de uma maneira diferente, muitas vezes de uma maneira mais suave e mais amena, o que gera tranquilidade, sabe? Que traz uma certa paz nesse momento e nos ajuda a pensar com mais clareza, a focar naquilo que a gente quer. Essa é uma excelente maneira de silenciar o tagarela e conseguir adquirir uma nova perspectiva sobre tudo isso que a gente está vivendo. E por fim, a terceira e última ferramenta é reenquadrar a sua experiência no vestibular como um desafio. O tagarela começa e aumenta de intensidade quando a gente enxerga a nossa experiência como uma ameaça, como algo que não dá para administrar, nem mesmo lidar ou superar. Isso vai fazer com que a gente fique com aquela impressão de que aquela situação coloca em risco a nossa vida. É uma ameaça para o nosso bem-estar, o que gera estresse, ansiedade, medo. Para silenciar esse tagarela e se afastar dessa situação e começar a enxergar as coisas de uma maneira mais amena, a gente vai fazer o quê? Vai reenquadrar essa experiência como um desafio. Porque se é um desafio, não é algo que está colocando em risco o nosso bem-estar, não é algo que está colocando em risco a nossa sobrevivência. É apenas algo que a gente pode superar, que a gente pode fazer o que precisa ser feito para superar aquele desafio, aquele obstáculo que está ali no meio do nosso caminho. Essa é uma forma muito mais amena de enxergar o vestibular. É ou não é? Pare e pense aí, enxergar o vestibular como uma ameaça, como algo impossível, muito difícil de ser administrado, ou enxergar o vestibular como um desafio, como algo que você consegue lidar, como algo que é possível de ser superado. Muito melhor enxergar dessa segunda maneira, não é? Eu, pelo menos, acho. Não sei o que você acha. Me conta aqui nos comentários como que você vai preferir enxergar essa situação. Mas fazer esse reenquadramento vai fazer muita diferença. Enxergar o vestibular nessa fase como um desafio, como algo que é possível ser administrado, que você é plenamente capaz, vai fazer toda a diferença na sua jornada. Isso vai fazer com que o tagarela tenha menos espaço. Ele vai perdendo cada vez mais espaço, porque esse daqui é um desafio que você consegue lidar, que você consegue superar. E aí talvez você seja assim, mas eu não sei e tal, eu tenho minhas dúvidas. Volte no seu passado, busque referência, busque provas e evidências para você fazer o tagarela ficar quietinho no canto dele. Porque você vai mostrar o quê? Olha só, você tá falando aí que é impossível acertar 110 questões no Enem? Olha só, eu já fiz isso. Eu já fiz isso num simulado, eu já consegui. Então eu sou plenamente capaz de conseguir fazer isso e muito mais. Eu consigo acertar mais questões se eu quiser. Porque eu vou treinar, eu vou fazer o que precisa ser feito. À medida que você vai mostrando para aquele tagarela que essa situação é administrável, que você é plenamente capaz de fazer isso acontecer e você tem evidências no seu passado de vezes em que você já teve sucesso nisso, que você está querendo alcançar, o seu tagarela vai perdendo cada vez mais espaço e ele vai ficando mais e mais quietinho até ele parar de te atormentar. Então reenquadre a sua experiência no vestibular como um desafio. Conseguir silenciar essa voz interna e fazer esse tagarela ficar quietinho e parar de nos atormentar é extremamente valioso. Isso nos ajuda a pensar com mais clareza e vai te ajudar muito a passar por esse período de vestibular com mais calma, mais tranquilidade,
Coloque em prática as ferramentas que nós vimos aqui hoje. Não adianta nada você ter prestado atenção aqui no vídeo e tal, ter feito anotações e tudo mais, mas não colocar em prática, porque conhecimento é poder em potencial. Só na hora que você colocar a mão na massa, só na hora que você entra em ação, que você adquire o verdadeiro poder. Essas ferramentas que eu te mostrei aqui são extremamente úteis, não só para os momentos de estudo, mas também para o momento da prova. Talvez na hora que a pessoa tá lá fazendo a prova, surja esse tagarela. E aí, o que ela vai fazer? Você que esteve aqui comigo, assistiu todo esse vídeo, você já sabe, você tem 3 ferramentas. Você já sabe exatamente o que fazer para silenciar esse tagarela e poder voltar à sua concentração e direcionar todo o seu foco para a prova, para aquilo que você está fazendo. Isso vai fazer toda a diferença. E o maior diferencial de todos vai ser já ter colocado todas essas ferramentas em prática. Então, execute, coloque a mão na massa, porque aí, na hora da prova, que é o momento em que você tá mais tensa, às vezes mais imersa ali naquela situação, você vai conseguir se lembrar dessas ferramentas, porque é algo que você já está habituada a fazer. Você não vai ter que parar pra pensar, nossa, como que era aquela ferramenta mesmo? Não, você já sabe como fazer. Então, coloque a mão na massa. Conhecimento é poder e potencial, ação é o verdadeiro poder. Quanto mais você fizer, quanto mais você aplicar essas ferramentas, melhor você vai ficar, mais fácil vai ser. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like. A sua curtida é extremamente importante, porque essa é a maneira que eu tenho um feedback, né, de que o vídeo tá bom, de que esse conteúdo tá bom, tá agregando, tá contribuindo para sua jornada. Se inscreva no canal se você quer se preparar emocionalmente para o Enem e outros vestibulares. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.